Nesta aula, vamos corrigir o problema proposto na última aula. Problema 20. Um raio de luz parte de um ponto A a um ponto P sobre um espelho plano, sendo então refletido e passando por um ponto B. Medidas acuradas mostram que um raio incidente e o raio refletido formam ângulos iguais com o espelho, alfa igual a beta. Suponha que o raio de luz segue o caminho mais curto de A a B, passando pelo espelho, e prove essa lei de reflexão, mostrando que o caminho APB é o mais curto quando alfa igual a beta. Vamos ilustrar o problema para um maior entendimento. O ponto A está a uma distância vertical A do espelho e um ponto B situado a uma distância vertical B dele. O raio de luz deve partir do ponto A, atingir o espelho no ponto P e refletir passando pelo ponto B. Os raios de luz e o espelho determinam os ângulos alfa e beta mostrados. A distância horizontal entre os pontos A e B é igual à constante C. A distância horizontal do ponto P ao ponto A é variável e denominaremos de x. Como consequência, a distância horizontal de P até B é igual a C menos x. A distância percorrida pelo raio de luz é igual à soma das medidas dos segmentos AP e do segmento BP. Queremos determinar o valor de x para o qual essa distância é mínima e também determinar se isso acontece quando alfa é igual a beta. Como os triângulos formados na figura são retângulos, podemos utilizar o teorema de Pitágoras para determinar os valores das medidas dos segmentos AP e BP, que são as hipotenusas de tais triângulos. Então, do primeiro triângulo aí, AP ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, vai ser A ao quadrado mais X ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Extraindo a raiz quadrada, a medida AP vai ser A ao quadrado mais X ao quadrado elevado a meio. Do outro triângulo, a hipotenusa é BP. Então, BP ao quadrado vai ser B ao quadrado mais C menos X ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada, a medida BP vai ser B ao quadrado mais C menos X elevado ao quadrado elevado a meio. Portanto, podemos definir uma função L de x que representa a distância percorrida pelo raio de luz. L de x vai ser A ao quadrado mais X ao quadrado elevado a meio, a medida de AP, mais B ao quadrado mais C menos X ao quadrado elevado a meio, a medida de BP. O valor máximo ou mínimo dessa função será o ponto onde a derivada se anula. Derivando L em relação a x, dl dx vai ser, derivando o primeiro termo aí, o meio vira um fator, aí eu vou escrever a função a ao quadrado mais x elevado ao quadrado e subtrair 1 do expoente, meio menos 1 dá menos meio. E pela regra da cadeia eu tenho que multiplicar pela derivada do que está dentro dos parênteses. A derivada de a ao quadrado é 0 e a derivada de x ao quadrado é 2x, então vezes 2x. Derivando o segundo termo vai ser meio, o expoente é meio, vai ser b ao quadrado mais c menos x ao quadrado elevado a menos meio. Agora eu vou multiplicar pela derivada do que está dentro dos colchetes. A derivada de b ao quadrado é 0, que é uma constante. E a derivada de c menos x ao quadrado vai ser 2 vezes c menos x, vezes a derivada de c menos x, que é menos 1. Fazendo as multiplicações aí, o 2 cancela com meio. E esse expoente menos meio eu vou passar para baixo. Então, o primeiro termo fica x sobre a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio. No segundo termo, a gente tem também o 2 que pode cortar, mas está multiplicando por menos 1. Então, fica um sinal negativo. E em cima fica c menos x e embaixo b ao quadrado mais c menos x elevado ao quadrado elevado a meio. A derivada será nula quando x sobre a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio menos c menos x sobre b ao quadrado mais c menos x ao quadrado elevado a meio for igual a zero. Observe que a expressão do denominador do primeiro termo é exatamente a medida do segmento AP. E a expressão do denominador do segundo termo é a medida do segmento BP.
Então eu posso reescrever essa expressão como x sobre a medida de AP menos c menos x sobre a medida de BP igual a zero. Passando o termo negativo para a direita, fica c sobre a medida de AP tem que ser igual a c menos x sobre a medida de BP. Lembrando da definição de cosseno em um triângulo retângulo, cosseno de um ângulo, o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Considerando o ângulo alfa da figura, o cosseno deste ângulo é cosseno de alfa igual. O cateto adjacente é x e a hipotenusa AP, é a medida de AP. Considerando o ângulo beta da figura, o cosseno deste ângulo é o cosseno de beta igual. O cateto adjacente é c menos x e a hipotenusa a medida de BP. Então podemos reescrever novamente a expressão mostrada, dizendo que o cosseno de alfa é igual ao cosseno de beta. Então a derivada vai se anular quando os cossenos dos ângulos mostrados forem iguais. Como ambos são ângulos agudos, os cossenos serão iguais apenas quando os ângulos forem iguais. Portanto, a derivada se anula quando alfa for igual a beta. Para ter certeza de que é um ponto de mínimo da função, vamos calcular a derivada segunda. Antes, vamos eliminar o sinal negativo que aparece na expressão da derivada, transformando-a em uma soma de duas funções. Faremos isso invertendo os sinais do numerador do segundo termo. Podemos escrever a derivada como dl dx igual a x sobre a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio, mais, aí eu vou inverter, vai ficar x menos c sobre b ao quadrado mais c menos x ao quadrado elevado a meio. Para facilitar o cálculo da derivada segunda, vamos considerar que a derivada primeira é a soma de duas funções i e j. A derivada segunda será a soma das derivadas dessas funções. Então, o i de x vai ser x sobre a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio. Como trata-se de um quociente de funções, usaremos a regra do quociente para o cálculo da derivada. A derivada de u sobre v, sendo u e v funções de x, vai ser vu' menos uv' sobre v ao quadrado. Neste caso, o u é igual a x e o v é igual a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio. Derivando u' vai ser 1. A derivada de v' vai ser o meio vira um fator. Eu vou subtrair um do expoente, então fica a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a menos meio, vezes a derivada do que está dentro do parêntese, que dá 2x. Esse 2 pode ser cancelado, e esse expoente negativo eu posso passar para baixo, trocando o sinal do expoente, então vai dar x sobre a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio. Então, o i' de x vai ser o v, que é a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio, vezes o u', que é 1, menos o u, que é x, vezes o v', que é x sobre a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio, dividido por v ao quadrado. Se a gente elevar o v ao quadrado, vai ficar a ao quadrado mais x ao quadrado. Fazendo as multiplicações aí, o primeiro está multiplicando por 1, então fica a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio. Aí eu tenho x vezes x dá x ao quadrado, então fica menos x ao quadrado sobre a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio, dividido por a ao quadrado mais x ao quadrado. Tirando o mínimo útil comum na expressão do numerador, vai dar a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio. Se eu dividir por 1, dá ele mesmo. Quando eu multiplicar pelo termo lá que é idêntico, o expoente meio vai virar 1. Então vai ficar a ao quadrado mais x ao quadrado. E o segundo termo não muda nada, já que o denominador já é o mesmo. Então fica menos x ao quadrado. Podemos cancelar o x ao quadrado aí. Então fica a ao quadrado sobre a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio sobre a ao quadrado mais x ao quadrado. Divisão de fração, a gente conserva a primeira, a ao quadrado sobre a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio, vezes o inverso da segunda, 1 sobre a ao quadrado mais x ao quadrado. A gente tem no segundo termo a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 1 e no primeiro termo elevado a meio. Então a gente soma os expoentes. 1 mais meio dá 3 meios, 2 meios mais 1 meio. Então o resultado é a ao quadrado sobre a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 meios.
J de x é x menos c sobre b ao quadrado mais c menos x ao quadrado elevado a meio. Novamente, temos um quociente de funções e vamos utilizar a regra do quociente para o cálculo da derivada. Nesse caso aí, o u é x menos c e o v é b ao quadrado mais c menos x ao quadrado elevado a meio. O linha vai continuar sendo 1, né? A derivada de x é 1. E o v' vai ser meio vezes o termo elevado a menos meio, vezes a derivada do que está dentro. A derivada de b ao quadrado é 0, e a derivada de c menos x elevado ao quadrado vai ser 2c menos x, vezes a derivada do que está dentro do parênteses, menos 1. Podemos cancelar o meio com 2, e o menos 1 vai inverter o c menos x, vai ficar x menos c em cima, embaixo b ao quadrado, mais c menos x ao quadrado elevado a meio. Então, J' de x vai ser b ao quadrado mais c menos x ao quadrado elevado a meio, que é o v, vezes 1, que é o u', menos o u, que é x menos c, vezes o v', que é x menos c, sobre b ao quadrado mais c menos x ao quadrado elevado a meio, dividido por v ao quadrado, que vai dar b ao quadrado mais c menos x ao quadrado. Fazendo a multiplicação aí, o primeiro termo é multiplicado por 1, então não muda. E a gente tem x menos c vezes x menos c no segundo termo, aí, então fica menos x menos c ao quadrado sobre b ao quadrado mais c menos x ao quadrado elevado a meio, dividido por b ao quadrado mais c menos x ao quadrado. Tirando o mínimo comum no numerador, dá o denominador do segundo termo, que quando eu dividir por 1 dá ele. Ao multiplicar pelo termo, o primeiro termo vai eliminar esse meio aí no expoente, vai ficar b ao quadrado mais c menos x ao quadrado. E no segundo termo não muda nada, que é menos x menos c ao quadrado. Tudo isso dividido por b ao quadrado mais c menos x ao quadrado. O termo c menos x e x menos c elevado ao quadrado dá o mesmo valor, que está elevado ao quadrado. Então, esses dois termos aí podem ser cancelados. Um é positivo e outro é negativo. Então, em cima só fica b ao quadrado sobre b ao quadrado mais c menos x ao quadrado elevado a meio, dividido por b ao quadrado mais c menos x ao quadrado. Divisão de fração, a gente conserva a primeira, b ao quadrado sobre b ao quadrado mais c menos x ao quadrado elevado a meio, vezes o inverso da segunda, da de baixo, né? 1 sobre b ao quadrado mais c menos x ao quadrado. B ao quadrado vezes 1 dá b ao quadrado. E quando eu multiplicar os denominadores, um está elevado a 1 e o outro elevado a meio. Eu vou somar os expoentes, que vai dar 3 meios. Então fica b ao quadrado mais c menos x elevado ao quadrado elevado a 3 meios. Então a derivada segunda, d2l de dx ao quadrado, vai ser a ao quadrado sobre a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 meios, mais b ao quadrado sobre b ao quadrado mais c menos x ao quadrado elevado a 3 meios. C menos x é sempre positivo, né? O c sempre é maior do que x. E todos os outros termos estão elevados ao quadrado. Então, essa expressão é sempre positiva. A derivada segunda é sempre positiva. Então, o gráfico da função é côncavo para cima e o ponto crítico calculado representa o mínimo da função. Então, concluímos que o menor caminho percorrido pelo raio de luz será aquele no qual o ângulo alfa é igual ao ângulo beta, comprovando a lei da reflexão da luz. Para finalizar nossa série de exercícios, tente resolver este exercício que se refere à lei de refração da luz.